Foi, demorou. Nós vamos dar início a mais uma escola bíblica e os irmãos que têm participado desde o começo da escola, eu testemunho dos irmãos que nenhum tema foi abordado de forma por escolha da minha parte. A minha oração tem sido: Senhor, coloca no meu coração, no meu entendimento, a necessidade dos meus irmãos. Porque o que nós estudamos aqui não tem a ver somente com o estudo, mas tem a ver com o aprendizado daquilo que vai nos conduzir. O tempo todo eu tenho afirmado para os irmãos de que a nossa condução é uma situação totalmente de Deus, ela não pode ser 90%. Ela não pode. Fecha a janela ali, senão ele não vai dar sossego. Então, a condução da nossa vida tem que ser 100% do Senhor. Eu quero que os irmãos prestem atenção, porque hoje, o que nós vamos começar a estudar, porque não tem nem condições de, vamos dar apenas uma abertura ao que nós vamos expor. Os irmãos, quando foram chamados por Cristo, segundo a palavra, nós fomos chamados, fomos lavados, remidos, enxertados nele e feitos coparticipantes de sua glória. Não é isso que a palavra diz? Isso não existe como negar, não tem como negar. E uma coisa foi dita: nós, quando temos a Cristo e nos conduzimos por Ele, nós damos o quê? Ou devemos dar o quê na nossa vida? O que Jesus espera que nós tenhamos no nosso caminho? Que nós demos o quê? Pense bem, o que ele pede, o que ele designa, pastor? Eu vos escolhi para que vocês façam o quê? Não. O que sai da gente? Que as pessoas vejam. Testemunho. Sim, mas testemunho é na forma de quê? De obras. Tudo bem, obra, mas está tudo dentro de uma coisa só. Uma única coisa. Ele falou assim: olha, vocês têm que dar isso. Fruto. Fruto. Ou seja, o fruto é o resultado do trabalho dele na nossa vida. E nós vamos falar hoje, vamos desvendar uma parábola, quer dizer, tentar. Deus conceda graça. Abram as vossas Bíblias. Deixa eu ver aqui. Em Lucas 13. Lucas 13. Nós vamos ler a parábola e depois vamos tentar nos aprofundarmos nela. Eu fiquei assim assustado, eu já li isso a minha vida toda. Mas como Jesus falava por parábolas, ele queria que os discípulos adentrassem ao que ele estava mostrando. Se ele falasse abertamente: olha, é isso e aquilo, eles não iam dar importância. Mas como ele falava por parábolas, por comparações, ele fazia com que os discípulos entrassem naquilo que ele estava falando. O que ele quer dizer com isso? Cada detalhe era importante. Então, os irmãos abriram em Lucas, capítulo 13, no versículo 6, eu vou pedir, Joyce, você pode ler para a gente? Bem alto, tá? Lê do 6 até o 9. Eu não vou parar não, você vai ler direto. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Todo mundo acompanhou com atenção, né? Olha bem, para a gente dissecar, na verdade, desvendar essa parábola, nós vamos separar alguns pontos principais.
Ó, nós temos elementos principais nessa parábola. Elementos, figuras, indivíduos. Quantos elementos os irmãos podem observar nessa parábola? O primeiro elemento, que já começa a parábola mostrando. Elemento, e não estado. Elemento. Qual é o primeiro elemento que aparece aí na parábola? Figueira. Não. O homem. O homem é o quê? Não, o homem, ele é nu, ele acompanha. Eu vou pedir toda a atenção dos irmãos. Certo, o homem. Ele era o quê? O vinhateiro. O vinhateiro estava lá trabalhando, mas ele era o que da vinha? O dono. Isso, fala alto. O dono, isso, o dono da vinha. Essa é a palavra, o dono da vinha. Então a Bíblia está dizendo aqui, olha, um certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Ele era dono daquela parte de solo. Era ele que cultivava, que mandava o viticultor tratar da vinha. O segundo elemento, que está aí junto da própria frase do homem, são elementos que nós temos que separar. Os irmãos podem ver? A vinha, correto, a vinha. O terceiro elemento. Fruto. Não, elemento. Fruto é um estado. É um estado, ou com fruto ou sem fruto. Pensa bem, você falou o dono da vinha, a vinha e mais quem? Olha bem, então, logo no início, já falou da vinha, então tem que falar de quem? Vinhateiro. Não. A figueira? A figueira, terceiro elemento. A figueira. Não, fruto não. A figueira representando, porque vai representar a pessoa, figueira. E o quarto, que não podemos deixar de falar dele, que ele bem dizer, o principal da parábola. Vocês falaram aí. Fruto? Não, ele, a pessoa. Quem? É o quarto elemento. O Senhor. Não, o dono da vinha, a vinha, a figueira e quem mais? O vinhateiro, o viticultor, em algumas traduções. O vinhateiro, então, certo. Então nós já separamos esses quatro elementos. 4. Como a Joyce leu toda, agora nós vamos ver o seguinte, eu estou separando isso para falar de forma bem abrangente e com paciência a situação que Jesus queria apresentar nessa parábola. Agora vamos ver os estados. Estado é condição de alguma coisa. Quantos estados nós podemos achar aí? Olha bem, ou seja, as condições que os homens sentem ou proferem são chamadas de estados. Ou seja, fulano está no estado de miséria. A condição visível é isso, ou seja, é um estado. O fruto é um resultado, é um estado. Então, olha bem, quantos estados nós podemos achar nessa parábola? Bota o olho na parábola. Não precisa falar na ordem, não. Observem os elementos e procurem saber quais eram as suas intenções e ações. O que você vê no dono da vinha? Qual o estado que ele iniciou ali, o viticultor? Ele fez o quê com relação à árvore? Ele foi ver a árvore se tinha fruto, tinha? Então ele foi o quê? Procurar, isso, procura. Então tem o primeiro estado, procura. Ele foi procurar. O segundo estado também é do homem, do dono da vinha. Ele olhou para a figueira e ele não viu fruto. Mas os irmãos vão ver que é muito mais profundo. Ele não viu fruto. Então ele falou, tem 3 anos que eu venho aqui. Estava ocupando o lugar. Não, tem 3 anos. Que estado é esse que ele estava sentindo? Tem 3 anos que eu mando a Joyce fazer a mesmíssima coisa, ela nunca faz. Eu espero que ela faça, mas ela não faz. Então eu tenho que parar com a Joyce o quê? Um sentimento de quê? Quem pode dizer? E sim, mas como eu esperava alguma coisa da Joyce, eu não... Decepção, que pode ter um sinônimo. Frustração, isso, frustração. Esse estado é muito importante, frustração. Olha, ele tinha que falar assim, olha, tem 3 anos que eu venho aqui. Falou para o viticultor. Tem 3 anos, e olha, que repara uma coisa, que o viticultor sabia disso.
Eu quero que os irmãos reparem nisso. O viticultor cuidava de tudo, inclusive da figueira. E os irmãos vão ver por que ela foi plantada numa vinha. A Bíblia, o tempo todo que você digita a palavra figueira, aparece ela junto com a vinha. Eles davam oportunidade, eles tinham a oportunidade de plantar sempre junto com a vinha. A vinha não é os cachos de uva, a vinha é a plantação, ela pode ter o tamanho que quiser, é uma vinha. O terceiro estado, o homem, ele se frustrou, então ele da sua boca saiu o quê? Com relação à figueira. É um outro estado, ele teve frustração. O resultado da frustração foi o quê? Leiam com paciência e observe. Pode falar, vamos falar que aí sai. Cortar. Sim, mas então qual foi o sentimento, o estado que ele estava? Ele primeiro se frustrou. Cara, mais um ano não tem fruto. Foi irritado. Não irritado, não. Pode ter ficado impaciente, não é isso? Frustrado, mas na verdade, por causa da frustração, ele decidiu o quê? Cortar. E cortar era o quê? Com relação à árvore significava o quê? Atitude. Sim, uma atitude. Mas se fosse de um juiz, seria o quê? Sentença. Uma sentença. Olha bem, ele nem perguntou para o viticultor por que essa árvore ainda ocupa o solo inutilmente. Olha, é muito profundo. Inútil. Mas irmãos vão ver que essa árvore era muito bonita. Eu não estou pensando que uma figueira os irmãos vão ver. Porque ele ia sempre procurar o fruto. O que dá a intenção de que o quê? O fruto não podia ser visto o quê? Ele sempre chegava e ia procurar o fruto. Então ele podia ver o fruto de longe? Não. Por quê? Todo mundo sabe. Eu pesquisei sobre figueira. Os frutos nunca são aparentes. As folhas ela é tão frondosa, a figueira, que os frutos ficam dentro. Você não vê cachinhos passando por uma mangueira, ou aquele pontinho, aquele cabinho que mostra, o fruto fica oculto. O tempo todo. Então você tem que ir à figueira e fazer assim, ó. É cheio de frutos. A figueira inclusive, eu pesquisei mesmo na área de botânica. Ela tem a copa tão frondosa que é necessário que a pessoa abra as folhas para ver o fruto. Não tem como olhar essas lojas e não está dando fruto não. Tem que fazer a averiguação. Então da boca do dono da vinha saiu o quê? O quê que você viu? Sentença. Qual é a sentença, Alex? Olha aí. Mas é tão simples assim? Não, aí primeiro deu uma chance. Né? Não, ele deu chance não, mas olha bem, não. Ele falou que ia botar o esteiro. Não, ele ainda está, a sentença dele está antes disso. Olha bem, repare, a frustração, qual foi o nível da frustração dele para ele decidir isso? Cortar a árvore. Mas não era só porque ela não dava fruto. Ele falou assim, ela ocupa o solo o quê? Inutilmente. E o solo também era benéfico para quem? Para a vinha. Os irmãos começaram a entender agora? Pensa bem, uma vinha puxa tantos porcentos de nutrientes. Uma figueira puxa muito mais porcentos de nutrientes, mas ela está plantada ali porque o solo para se plantar a vinha tem que ser um solo perfeito, com pH perfeito, acidez com quantidade de fósforos e minerais, que tem que ser preparado o solo. Porque a figueira estava no solo errado? Não, estava no solo correto, porque eles aproveitavam o solo da vinha para plantar a figueira. Vocês vão ver depois, eu não vou citar, basta ali em casa toda vez que você procura a palavra figueira na Bíblia, fala também da vinha, em conjunto, mesmo versículo, quase de 100% deles. Eis que a figueira e a minha vinha, a figueira e a minha vinha. Então vocês vão ver o mistério de Cristo nisso. Então, quais foram os estados? Procura nisso, frustração. No caso, e a sentença já ditava o quê? Com relação ao caminho da figueira. Aquilo foi o quê? Recebi uma sentença. Nação. Não, sim, mas como o quê? Silvia, você recebe uma sentença por uma coisa que durante 3 anos você não fez. Foi procurado. Então você teve com relação ao seu caminho o quê? Não, quase saiu. Com CO mesmo. Consequência. A consequência para a figueira foi, por ela não dar fruto, corta. E já tinha dado a sentença.
E o último estado já não pertence mais ao dono da vinha. Qual é o último estado? Se der fruto, ficará. Mas qual estado? O vinhateiro é um elemento, não é isso? Ele intercedeu. Sim, muito bom. Ele intercedeu como? E, olha bem, lê aí com as suas palavras mesmo, começa a pegar o texto e se aprofundar como ele fosse maior. O que ele falou para o seu senhor? Era patrão dele. Ele falou que... mais um ano. Não. O 8, vai, repete o 8. E respondendo ele, disse: Ah. Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a exterre. Mas ele não trabalhava? Ele não trabalhava na vinha? O solo não estava sempre bom, porque ele não chegou e reclamou da vinha. Ele reclamou da figueira. Ele vinha para ver a plantação dele, inclusive a figueira. Porque, vou aproveitar esse solo aqui, olha bem, preste bem atenção, os irmãos vão entender a maravilha da parábola. Vou aproveitar esse solo aqui, eu preparei um solo perfeito, as minhas uvas são caríssimas. São uvas para produção de vinho, sabe, delicioso, autêntico. Então vou aproveitar e colocar uma figueira aqui. Esse solo é muito bom para figueira. É ótimo, é perfeito. E eu preciso de uma figueira. Porque os figos, preste atenção, os figos em Israel substituíam muitas vezes uma alimentação. Eles substituíam o fruto dele, o figo natural. Ele é rico em tanta vitamina, em substâncias que fazem bem, e ele, quando consumido, parece que a pessoa almoçou. Então, toda vez que eles tinham fome, e tinham muitas figueiras, eles procuravam o fruto. Então, nós podemos dizer que o estado desse viticultor foi um estado de quê? A Silvia falou de intercessão. Para acontecer a intercessão, deixa eu me meter na frente aqui. Ele se meteu na frente. Tem que ter o sentido do que no coração? Pela figueira. Compaixão. Olha bem, a figueira não merecia. O dono não estava sendo injusto. Olha, eu tinha um propósito essa figueira, eu não plantei essa figueira aqui à toa. O propósito, eu tenho um propósito com Jerônimo. Se o Jerônimo não me gera fruto segundo o propósito meu que eu tenho para a vida dele, ele não serve mais para nada. Porque a única coisa que eu quero dele é isso, eu não quero mais nada. Eu não quero o Jerônimo com uma cova frondosa. Eu não quero o Jerônimo observado pelas pessoas. Olha que figueira linda. Se ele não dá fruto. Eu não criei o Jerônimo para que ele fosse lindo e parecesse sábio ao dar uma escola dominical, ou simplesmente mostrasse muita eloquência quando explicasse a parábola. Eu plantei o Jerônimo para que ele me dê frutos, aquilo que eu preciso dele, mais nada. Ele pode estar com as folhas feias, mas eu tenho que encontrar fruto. Então, qual é o estado desse homem que nós falamos? Assim falou os dois, intercessão e compaixão, não é isso? Mas ainda tem, não só desse homem, nós vamos encontrar mais um. Continua lendo, Silvia, o 8, vai. Repete, vai repetir. E respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a exterre. Certo, agora vai. Se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Sim, ele intercedeu, ele se botou na frente do Senhor. Não, vamos fazer, não, por favor, Senhor. Pense no viticultor, como todos os dias ele cultivando a vinha e olhando para a figueira. E conversando com a figueira, falando assim: poxa, mas esse ano e o seu fruto não está aparecendo. E ele continuava cuidando da vinha, o que é outra coisa que vai ser comparada com a figueira. Mais um ano, porque foram 3 anos, foram isso, 3 anos que eu venho aqui. Isso quer dizer, não é que ela tinha 3 anos não, olha bem. 3 anos que ela já estava na idade de dar frutos. Então ela deveria ter mais ou menos, segundo a botânica, uns 10 anos. Durante 10 anos ela aproveitou esse solo que a vinha sugar, os nutrientes eram para a vinha, foi criado para a vinha. Ela aproveitou ela usufruiu dos nutrientes do solo, ela ficou forte e frondosa,
ela ficou com a vista agradável, ela ficou bonita, porque os nutrientes eram muito bons, a alimentação que partia do solo para ela era perfeita, porque a vinha precisava desse solo, a vinha. Mas não conseguiu gerar fruto. É como uma mulher bonita, saudável, que você olha assim, poxa, muito, sabe, o corpo perfeito, e não tem problema de saúde, mas não pode o quê? Gerar filhos. Compara isso que eu falei agora. Que isso, João? Tá botando o sexismo em primeiro lugar? Não, estou citando que, em primeiro lugar, segundo o estudo do homem, nós fomos feitos para quê? Qual o propósito na Terra aqui, que foi dado por Deus? Que Deus falou assim, crescei, multiplicáveis. Então, virou um dom, uma multiplicação. De que adianta eu olhar para a irmã Elizabeth ou para a Joyce? A Joyce eu não posso nem falar, a Joyce eu não posso. Então, a irmã Elizabeth, e falar assim, ó, ter saúde, faz exame, tudo perfeito, mas não pode gerar filhos. Pode acontecer isso? Pode acontecer isso? Na vida de uma pessoa? Pode. Não quer dizer que ela tenha doença. Ela não vai morrer daquilo, da parte de não poder gerar filhos. Mas ela tem uma esterilidade. Mulheres na Bíblia choraram amargamente porque não podiam gerar filhos. Não estou falando de filhos, estou falando com relação à figueira. De que me adianta, Senhor? Você quer ver? A mãe de Samuel chorava para ter um filho, chorava. A outra mulher era Penina, não é? Ana e Penina. Ana e Penina, bom, muito bom. Ana e Penina. Ana chorava. Que o marido tinha as duas esposas, mas amava mais Ana. Mas quem dava filhos para ele era Penina. Certo? Então, Ana chorando. E o marido vê, você vem cá, não basta não basta você ser o amor da minha vida. Vamos botar no nosso, não foi assim que ele falou? Já não basta eu te amar, não? Não sou melhor que 10 filhos. Isso, olha bem. Entenda bem. E olha, eu vou bem devagar porque eu passei uma boa parte do dia de ontem pensando nisso. Essa frase que você falou, não sou eu melhor do que o quê? 10 filhos. Isso, está lá em 1 Samuel, não é isso? Então, olha bem, eu vejo que a resposta de Ana seria assim, não, você não é mais importante que 10 filhos, porque é a vida que o Senhor construiu para mim. Eu devo gerar filhos, eu devo partir de mim coisas boas. Por que eu estou dizendo que elas queriam uma coisa boa? Porque assim que ela fez um voto ao Senhor, ela falou o quê? Foi muito bom entrar nesse ponto. Ela falou, Senhor, se tu me deres um filho, o que eu vou fazer com ele? Consagrar. Fruto! Entendeu? O uso do fruto é o Senhor. E a Bíblia fala em Salmos que os filhos são o quê? Herança dele. Bem-aventurado o homem que enche a sua aljava deles, como se fosse uma proteção, ou seja, que tem a sua segurança nisso. Então ela fala assim, se o Senhor me der um filho, eu o darei para ti, eu consagrarei para ti. Ou seja, ela ia ficar sem o filho. Então a importância era o filho? Ela queria um filho? Para ela ficar com o filho. Mas ela falou assim, Senhor, se o Senhor me der, eu darei a ti. Ou seja, se o Senhor me conceder que saia fruto de mim, eu dedico esse fruto ao Senhor. Agora, a gratidão dela para com o Senhor. Principalmente isso. Isso vai envolver o estado da figueira. Os irmãos vão ver como a Bíblia começa a abrir a situação da representação da nossa vida como infrutuosa. E, irmãos, se o homem falou para uma figueira que não dava fruto, já tinha 3 anos, ela tinha mais ou menos 10, ele mandou cortar. O que vocês acham que o Senhor fará conosco? Não pode ficar nas minhas palavras. Tem que mostrar biblicamente. Olha bem, a compaixão é isso, a intercessão, mas o fato dele falar assim, Silvio, já que você deu as 2 respostas, eu vou escavar, sabe o que é escavar, né? Do lado, a umidade não vai ser igual para toda a terra. Para ela vai ser melhor. E vou jogar também esterco para ela. Ou seja, além do solo ser bom, ela não está conseguindo, pode ser que ela tenha uma deficiência, eu vou melhorar a situação dela. Quem sabe ela dá fruto
no ano que vem. Agora, se no ano que vem não der fruto, eu digo para o senhor, corta. Não é isso? Então, o que ele estava fazendo além da compaixão e da intercessão, com esse ato de falar que ia trabalhar nela? Ele estava fazendo o quê? Compare com uma pessoa que abre um negócio. Está dando uma outra chance. Investimento. Sim, investimento não? Mas ele Isso, pode falar. Olha bem, é o cuidado. não é investimento. Investimento poderia ser, mas tem uma palavra muito melhor. Vamos falar que ele empreendeu, ou seja, ele se colocou numa posição assim, ó, tem um propósito. Vou resgatar essa pessoa das mãos do diabo. Um exemplo. Eu empreendi na minha vida uma missão. Não vou sossegar até que eu tire ele das garras do maligno. Um exemplo. Não vou sossegar, não vou tirar o meu joelho do chão até que o Senhor diga que me ouviu. E quando ele fala, Senhor, eu vou estercar e eu vou abrir um sulco para a melhor entrada da água, ele empreendeu uma missão. Mas aqui também não seria uma chance, uma oportunidade? Sim, mas é uma chance. Não lembro que ele colocou na frente, não. Dá mais uma chance. Mas eu estou dizendo que agora, o que ele está falando que ele vai fazer para o Senhor dele, eu vou fazer o quê? Olha, eu não sou o trabalhador aqui, eu sou o trabalhador que cuida. Eu estou intercedendo, não faz isso esse ano não, porque o Senhor clamou de 3 anos. Eu vou trabalhar mais ainda nessa figueira. Então vou esgotar os meus esforços. Se no ano que vem, o que eu não acredito, por exemplo, o que eu não acredito, vamos colocar essa frase, ela não der fruto, ou olha a palavra, corta. Ele ia utilizar todos os recursos que ele tinha, né? Sim. Então, se nós formos comparar espiritualmente, quem é o dono da vinha? É quem? Deus. Quem é a figueira? Não, Tudo bem que todo mundo fala, na verdade, a figueira é sempre do povo de Israel. Mas como estamos com Jesus Cristo falando, significa que é quem? Nós. E mais o que falta? Jesus. Quem é Jesus? Quem é o viticultor? Jesus. Fala em alto? Não quero doer. É Jesus? Não, pergunta não. Jesus Cristo. Não é Ele quem recebe por nós, se apresenta na frente, fala, Pai, de todos que o Senhor me deu, nenhum se perdeu. A Bíblia não fala que ela, o resultado, o que aconteceu com ela. A Bíblia fala o seguinte, que o viticultor falou assim, olha, deixa que eu vou trabalhar mais nela, mas ele estava sempre perto dela. Vamos comparar assim, irmãos, que a figueira, como em comparação sendo nós, o tempo todo nós somos avisados. Vou pegar uma ilustração melhor. Vocês acham que Sodoma e Gomorra não foram avisados? Com certeza. A palavra de Deus diz que o clamor do pecado conseguiu chegar às narinas de Deus. Então entenda bem, não houve um intercessor para Sodoma e Gomorra, mas houve um intercessor para alguém que estava em Sodoma e Gomorra. Abraão foi o quê? Qual o papel dele? Que avisou. Não. Qual o papel de Abraão? Abraão nem falou com Ló. Ele pediu, né? Então ele é o quê? Intercessor. Intercessor. E o beneficiário, a família de Ló. A família de Ló. Então entenda bem. De qualquer forma, foi destruída a cidade. Porque, irmãos, todos os dias o Senhor vai falando conosco. Ele vai nos avisando. Ele vai dizendo, o propósito que eu salvei a tua vida não foi para isso. O propósito foi para fruto. Para não ficar nas palavras, olha só. Vamos falar do dono da vinha. Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Versículo 7. Todo mundo achou? Leia, irmã Elizabeth, por favor, se puder. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias.
e esperou que exercessem juízo. E eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Você sabe o que quer dizer a planta das suas delícias? São duas coisas aí, não são? O que está dizendo? A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta das suas delícias. Essa planta das suas delícias não, já é um outro tipo de alegoria. Ou seja, quando os homens iam para a figueira, ela tinha dois estágios. Olha, você sabe por que a figueira irritou o homem? Porque a figueira, ela, antes de dar fruto, ela dá fruto. Olha a frase. Antes dela dar fruto, ela dá fruto. Os frutos temporão. A figueira, antes do período de dar fruto, ela dá uns frutos que servem para comer, são doces. São docinhos. Mas acontece com eles como acontece com toda árvore que antes dá os frutos temporões para depois firmar. Não. Isso é verdade. Mas são frutos. Se você der uma pequena balançada na árvore, eles caem. Mexeu, ventou um pouquinho, caía. Então, olha bem, se fruto é a bênção de Deus, e o fruto temporão marca que vai dar o fruto, correto? Então, qualquer época que eu chegar na figueira, eu devo encontrar o quê? Fruto. Então, não era uma exigência. A figueira tem a época dela, mas o temporão, olha só, o temporão é que dita a qualidade da figueira. Os frutos, o judeu ele colhia muitos figos fora de época, porque é como se desse o ano todo, mas sempre pequenos, mas eles eram docinhos, eles serviam para alimentação. E toda vez que mostrava os frutos, os ramos frutificando, a Bíblia fala que eles também viam a estação. Quem é que lembra em que época que a figueira dava seus frutos? No verão. Os temporões saíam sempre antes do verão. Quando vocês observarem os ramos da figueira, verás que está próximo o verão. Então aqui, nesse texto de Isaías, ele está comprovando que o Senhor é dono tanto da figueira como da vinha. Mas tem uma diferença enorme entre os dois. A videira, se ela não der fruto, ela não é cortada. A videira é formada de vinhas, de cachos. Cada pendão, cada vara que eles chamam, que é o caule mais molinho, dá um pendão. E tem a vara que cresce e não dá, mas ela continua puxando nutrientes. O que a Bíblia faz? Perdão, a Bíblia não, vou dizer, o agricultor faz. Ele, para poupar todo o nutriente para a árvore, para as uvas que estão nascendo, pega aquela varinha e corta. Pronto, essa não puxa mais nutrientes, porque o dever dela para ser fruta. Ela está sugando nutrientes, mas ela é estéril. Então a vinha está sempre perfeita. Não existe assim, corta a vinha toda, não tem como. Ela dá, mas ela pode também dar uvas o quê? Ruins. Não é só o fato de ter frutos. Então preste atenção. Nós provamos aí que o dono da vinha é o Senhor. João capítulo 15, por favor. João capítulo 15. Versículo 16. Joyce, pode ler para eu. Tu não achou? Versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Certo. Então, de uma forma direta e também indireta, a vinha é formada só por quê? O que compõe a vinha? De uvas, não é isso? As varas que não estão dando fruto, ele corta fora, não é isso? Não tem mais problema, cortou fora. Então a vinha representa o quê? Pensa bem. A vinha está representando o quê? Olha o que ele falou. Se não foste vós que escolheste a mim, não é isso?
Mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto. Então, está falando o que da vida deles? Está fazendo o quê? Uma exigência? Coração. Não, aqui já não é mais uma exigência, é um dom, ou seja, ó, eu vos designei, eu escolhi vocês e estou mandando vocês com essa autoridade. Vocês vão dar frutos e o vosso fruto vai fazer o quê? Vingar. No original é vingar, ou seja, não vai parecer um fruto qualquer. Você vai gerar fruto. Eu fiz isso, então as uvas representam quem? Nós. Sim, mas nós o quê? Que qualidade de pessoas? Todos? Não. Todos que dizem Senhor, Senhor? Esse que diferença... verdadeiramente dão frutos. Então, verdadeiramente quem? Os filhos de Deus. Os filhos de Deus. Os santos. Os escolhidos. Vamos embora, os eleitos. Verdadeiros. Não, mas entenda bem. E sim, os verdadeiros, porque a vinha é a representação do corpo de Cristo. Ou seja, não tem vara ruim, ela é cortada. Essa figueira, assim, no caso, é comparada a nós, né? A figueira é como se fosse de forma unitária. Cada um. É como se a figueira tivesse, nós como a representação da figueira, tivéssemos que chegar ao ponto de sermos uvas. Entenda bem, não é uma transformação de figueira para uva. Estou dizendo, a figueira representa a parte unitária do ser humano, ou seja, cada um é visto de uma forma. O Senhor visita você, Beth, e procura fruto todos os anos. Não, mas entenda bem, pense nisso. Olha bem, ele procura em você a única coisa. Ele não procura se você está ajoelhada 3 horas por noite. Ele não procura se você é devota. Ele não procura, ele quer saber de frutos. Para isso, meu filho morreu por você. Para que você gere mais e mais. Que frutos então seriam esses? Quais seriam os frutos? Eu vos designei para que vades e deis fruto. Qual era a intenção de Jesus? Fazer com que esse fruto fosse o quê? Vamos fala em qualquer coisa, não vai estar errado. É que nós fôssemos semelhantes a ele, assim. Não falou errado, não, sim, semelhantes a ele. O que ele era? Mas quais eram as qualidades de Jesus? É bom, santo. Bom, santo, ok, sim. Amor, né? Ele fala que isso é bom nome, que vos ameis. Sim, então, mas quando ele fala dar fruto, lembra da parábola do semeador? Vamos lá na ordem. Uma na beira do caminho, é isso? A outra que é em pedregais, outra no meio dos espinhos e a outra em boa terra, é isso? Nessa ordem. Do caminho, o diabo já tirou. Dos pedregais, nasceu raiz rápido demais. Não alcançou a terra firme. Alegria, pulou de alegria, exaltou, mas chegou na hora, assim que veio o primeiro resultado do caminho, ou seja, a perseguição, se entristece e murcha. Mas a terceira é interessante. A terceira caiu, criou raiz, mas ela caiu no meio de quê? Dos espinhos. A Bíblia fala que os cuidados do mundo sufocaram. Havia uma intenção nela, mas ela também tinha os cuidados do mundo. Então sufocou a palavra e ela ficou o quê? Infrutífera. Não tem como dar nada. Porque, de qualquer forma, a condição da boa semente, ela caiu na terra boa e ela produziu fruto. Não é isso que diz a parábola? Então a gente não tem que ler. Um produz 10, outro produz 100, não é isso? Outro produz 50. Então, o fruto, quando fala produz 150, são os cachos. Ou seja, ela produz uma quantidade de uvas aqui, a outro cacho produz mais do que aquele ali, mas sempre há o quê? De uma forma ou de outra. Menos um produzindo menos e outro produzindo mais. O que acontece sempre deve acontecer por sermos filhos de Deus? Frutos. Hã? Frutos. Então deve o tempo todo ser o quê? Frutífero. Vamos usar outra palavra, frutuosos. Frutuosos, ou seja, de uma forma ou de outra, você e eu fomos designados para darmos fruto. Então, se não temos os espinhos sobre nós daremos fruto. E o resultado do fruto, Beth, é uma coisa que você muito pede a Deus. Olha o resultado, está com a aberta 16, vai, eu vou citar você porque você muito espera isso, você conversa comigo espera isso, Repete 16, vai. O João 15,16. Não me escolheste, Preste atenção. vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Com a intenção de quê? A fim de que tudo quanto
em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. O consentimento de Deus está ligado a quê? Os frutos. Aos frutos. Porque os frutos comprovam que você é o quê? Filho. E o filho, o pai faz o quê com relação à oração? Concede. Antes de conceder, o que ele faz? Recebe. Não. O pai, antes de conceder, Ouve. ouve. Ele ouve. Quem é que gostaria de uma audiência com... Não, vou falar. Com o presidente, não. Acho que ninguém quer audiência com o presidente, não. Mas uma pessoa importante, basta dizer que ele ouviu ou leu a sua mensagem, que já é um bom começo. Ele leu, e ele falou para mim assim, olha, verei o que posso fazer. Um exemplo. Então, o tratamento para com os filhos, ele fala assim, eu vos designei para que vades, deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que, com essa situação de você permanecer no fruto, vinga, ele permanece, ele tem começo, meio e fim, a fruta. Então, por ele permanecer, vocês serão agraciados com tudo que pedirem ao Pai. Ele vos o quê? Concedendo. Eu não vou entrar no mérito do pedido não, que não é esse o alvo do estudo. Mas a Bíblia diz que vos considerar. Mas para dar fruto, tem todo o processo, não tem para chegar ao ponto de fruto. Olha só, o que acontece? Se para o Pai conceder tudo que eu pedi, conceder tudo que eu peço, um exemplo, eu tenho que estar na posição de santo, imaculado, lavado e remido, eleito, herdeiro do trono de Deus. Eu passei por todo um processo. Lembra da vinha? Qual foi o processo? Eu tive, para me tornar uva boa, eu tive que ser bem plantada, não é isso? Não que é culpa de quem plantou, não. Mas é a condição. Bem plantada. Eu tive que ter forças para sugar os nutrientes da terra. O meu calo teve que ser bom para poder puxar os nutrientes da terra. Eu tive que ter tudo no tempo correto. Tudo correto na minha vida. Ou seja, a quantidade de sol, o local, se era um local que chovia muito, se não chovia. Ou seja, eu fui plantada em condições ideais. É o que Deus faz conosco. Ele pega você, quando você se arrepende, ele coloca você num solo, mas ele não fala para você perfeito. Ele coloca você, fala assim, olha, minha missão para com a tua vida não é somente te levar para o meu reino. Você tem que ser importante. Você tem que fazer com que outros alcancem o meu reino. E eu vou chamar isso na sua vida de fruto. Fruto. Ou seja, você gera aquilo, quando somos filhos de Deus, a única coisa que Ele faz conosco é que geremos a sua vontade. E a sua vontade é que nenhum se perca. Nenhum. Então podemos dizer que o fruto, a intenção principal do fruto é o quê? Baseado nisso que nós falamos aqui. Você chegar a um estado de que o quê? Se você é fruto e permanecer o fruto, o resultado é o quê? Perfeito? Não. O resultado é que você gere o quê? Mais o quê? Mais frutos. Mais frutos. E esses frutos gerem mais frutos. O que parece isso? Olha para o corpo da igreja. O que parece isso? Olha para a sua vida que você foi alcançada. O que parece isso? Um fruto gera 50, o outro gera 100, outro 30. O que parece isso? Multiplicação? Sim, multiplicação. Mas em quê? Ou com o quê? O que multiplica? O que cresce? Isso, as vidas. Mas as vidas o quê? Ali são uvas. As uvas representam a pessoa que já é, na essência de Deus, aquela designada para o reino dele. Então o fruto é você alcançar qualquer tipo de pessoa? Não, qualquer tipo de pessoa não. É alcançar e conjecturar que você fez a obra de Deus? O fruto é você. Você, por ser fruto, você gerou fruto. Ou seja, não tem como não gerar fruto. Não tem como você, como se diz, você gerar uma árvore diferente. Aí alguém fala assim, Geraldo, vamos voltar para o Figueira? Sim, vamos voltar para o Figueira. Mas eu tenho que mostrar esses pontos. Olha só. Eu falei você, Beth, porque a Bíblia diz que tudo que pedires ao Pai, Ele vai considerar. Não é um julgamento. Eu estou dizendo que muitas vezes você fala assim, nós falamos assim, nós, poxa vida, eu estou pedindo tanto ao Pai uma coisa. Mas essa coisa é uma coisa. Mas a Bíblia está dizendo que eu posso pedir qualquer coisa. Só que quem vai pedir é um figo ou é uma uva? Quem vai pedir essa coisa?
É uma uva que tem gente que pediu ou é o figo? Qual dos dois que esse versículo está falando? Não, uva. Vai desfruto, não é isso? Lembra que eu falei que a videira já é uma composição que Deus se preocupa de não atrapalhar os filhos de Deus. Ou seja, se você é destinado ao reino de Deus, ou seja, na onisciência dele, ele percebeu que você vai até o final, ele vai limpar todos os ramos que não dão frutos para não atrapalhar você. Para você ficar sempre no meio de quê? Uma uva fica sempre no meio de outras o quê? De outras uvas. Outras uvas. Então entenda bem, então esse fruto, o que é? É gerar figos? É gerar maçã? É gerar o quê? Uva. A mesma coisa que você. Agora vamos voltar para o viticultor. Ele intercedeu. Eu estou dando essa abertura porque é só introdução, porque tem muita coisa para mostrar para os irmãos. Ele intercedeu e falou assim: Senhor, não corta ainda não. Não corta. Eu te peço que me dê mais uma chance. Vamos supor que o viticultor, que o dono da vinha falou para ele assim: vamos alegorizar a situação. Mas vem cá, mas você não tem visto isso? Não acredito que você não viu isso. Sim, eu tenho visto. Mas eu cuidei dessa figueira. Eu reparei o tempo todo dessa figueira. Ela não gerou fruto nos anos que deveria gerar. Eu sei, Senhor, que eu sou responsável por ela, e por eu ser responsável por ela, me dê mais uma chance para ela. Eu estou te pedindo. Eu vou trabalhar mais intensamente com ela. Aí eu começo a fazer a comparação. Olha bem. Você é uma pessoa que, em princípio, você é resgatada por Deus. Mas você não gera frutos. O que acontece é que todo ano o Senhor, que você foi levado por meio do seu filho a Ele, procura frutos em você. E chega um ponto em que há um limite. Eu não estou dizendo que Deus é limitado, não. Chega um limite, ou seja, a decisão dele é o quê? O certo é cortar. Não, peraí. Dá mais uma chance. Então, a chance é de quê? De que você o quê? Quando eu falei chance, que situação que nós estudamos muito no curso da escola dominical tem se gerado no seu coração para que você dê fruto? Arrependimento. Fala alto. Arrependimento. Arrependimento. A parábola da figueira coloca esse estado. Eu preciso que essa figueira se arrependa. Mas ela está ali estática. Mas lembre-se, os frutos são gerados porque são designados. O que acontece é que uma pessoa infrutuosa, ela não deu ouvidos a Deus. Ela quer o bem da terra, olha só. Ela quer ser bonita e chamativa, mas gerar fruto ela não quer. Não dá importância para isso. Ela tem as condições todas. Irmão, sabe o que significa boa terra? Não faltou a você, Silva, não faltou a você, Elizabeth, não faltou a você, Joyce, Felipe, eu, Alessandro. Não faltou condições para isso. Faltou alguma vez na vida condições para isso, para você ser frutuoso? Condições não, Deus não me deu condições. Dar fruto não é fácil. Chegar ao ponto de uvas bonitas e figos perfeitos, a condição, você passou por um processo totalmente de paciência, sabe? E a tendência do fruto, depois que a pessoa vira fruto, ou seja, resultado de um fruto, e frutifica mais ainda, a tendência é não ligar mais para nada que deixava ela infrutuosa. Não liga mais. Ela passa o quê? Quando fala pedireis ao meu pai, eu vou no considerar, pedirá tudo que uma fruta, que um bom fruto produzido por ele, pediria. As coisas boas e concernentes à nossa vida com Deus. Ele fez uma procura, não é? Olha só, em João ainda, deixa eu ver se está aqui já. João 4,23. O homem teve uma procura, não teve? Então vamos ver o que João 4,23 fala sobre isso. Acharam? Felipe, pode ler pra gente? Achou, Silvio? Achou, Beth? 4,23? Lê pra gente bem alto. Porém, a hora vem,
e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procurará a tais que assim o adorem. Que comparação nós estamos fazendo com figueira? O pai faz o quê? Procura, não é isso? Procura os que tais coisas praticam. Então, na verdade, o fruto da figueira, em primeiro lugar, é uma exaltação ao Criador, ou seja, aquele que formou a figueira, que designou a figueira e a vide para ir dar fruto. Ou seja, o Pai procura todos que assim o adorem. Ele não fala adoração, não fala adoração, está falando de você cantar para Deus. O adore o tempo todo, se mostra, ou seja, Pai, eu não vou ser os seus pés, eu tenho uma dependência do Senhor, eu o adoro, o seu Espírito o adora. Entendeu? Ainda em comparação com isso, Efésios 2:10. Isso falamos da procura, não falamos? Que é o primeiro estado que nós estudamos. Vamos falar da procura ainda, Efésios 2:10. Efésios 2:10. Acharam? O símbolo é bem alto, por favor, se você puder. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Opa! Olha o viticultor aí. Ouviram? Observaram? Em Cristo Jesus fomos criados, ou seja, Ele cuidou da vinha, Ele cuidou da figueira. Fomos criados para o quê? Em outras palavras, fomos criados para quê? Para as ações de quem? Lembra que nós explicamos isso? As boas obras. Essa tradução invoca, ou seja, a ação que Deus quer que eu faça. Ou seja, é como se eu fosse um boneco e Ele me encaminhasse do jeito que Ele quer. Botar essas cordinhas, não estou dizendo fantoche, que é muito mal comparado. É como eu sou guiado totalmente por Deus. Então, na verdade, a boa ação da minha vida está vindo dEle. Eu fui criado para que o meu fruto seja um fruto procedente dEle. Não seja um fruto amargo, não seja um fruto sem gosto, um fruto doce e perfeito. Ou seja, eu fui criado para boas ações. Se eu não procedo assim, agora vamos começar a entrar no perigo. Qual era a decisão do dono? Cortar, irmãos, preste atenção nisso. Serão cortados. Serão cortados porque ele não vai macular a sua vinha. Ele não vai macular a vinha. Ele vai cortar, é inútil, eu não deixarei com que absorvam. Aí eu pergunto para os irmãos, o que eles absorviam e conseguiram não dar frutos? O que eles absorviam de bom e não geraram frutos? Nós vamos ficar com esse último, porque vamos encerrar, porque vai continuar semana que vem. Vamos encerrar. Mas esse último nós vamos ter um comentário. O que eles puxavam? Olha só, pode a árvore puxar coisas de Deus e não dar fruto? Lembra que ela ocupava a terra fértil? E a mesma terra que ela ocupava gerou uvas boas? Então, o que isso simboliza? Pense bem, se fruto é o resultado. Pense no caminho de vocês, desde o primeiro dia que vocês encontraram a Cristo, que vocês o reconheceram como Senhor e Salvador de vossas vidas. Pense bem nisso. O solo representa todas as coisas santas e edificáveis do Senhor. Quem é aqui que inicialmente não procedeu dessa forma? Alegria extrema por ter encontrado o Senhor. Alguém ficou assim, eu recebi Jesus. Não, é tomado de alegria extrema. Você fala assim, puxa vida, graças a Deus. Ali você começa a observar que todas as pessoas que estão à sua volta estão participando da mesma coisa. As benesses do reino, a bondade quando é curado. Olha só. O fato de que quando você cai enfermo e o Senhor te visita e fala assim, não deixarei você nessa cama, te levantarei, a você eu vou levantar. Um exemplo. Então, uma benesse, ou seja, ele olhou para mim e teve compaixão. Não vos deixarei órfãos, terá sempre alguém que guie vocês. Olha bem, essa situação. Se ele falou, o homem falou, ela está ocupando a terra inutilmente. Vai para Hebreus 6, por favor. E vamos terminar com esse versículo para continuar na semana que vem. Hebreus 6.
Lembre-se que nós estamos falando de arrependimento. Estamos, arrependimento, por exemplo, com relação à intenção do viticultor. Olha, eu espero que ela se arrependa e produza fruto, porque o que impede a produção de fruto é a falta de arrependimento. Entenda bem, é muito perigoso isso, porque o arrependimento é uma situação que você não faz assim, quando a Bíblia fala assim, arrependei-vos, ah, tá bom, então, me arrependo. Não é isso. Quando fala arrependei-vos, deixa fluir no seu coração o constrangimento de um Deus amoroso, ainda está sendo paciente com você, querendo salvar a sua vida, a sua alma. Olha, Hebreus 6, o versículo 4. Lê bem pausado, Joyce, por favor. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados... Aí, vou parar no ponto. Uma vez foram iluminados, vai. E provaram o dom celestial... provaram o dom celestial. E se tornaram participantes do Espírito Santo. Certo. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. O que a palavra está dizendo? Que é possível? Mas por que é impossível? Porque para Deus não há nada impossível. Por quê? Porque muitas pessoas abrandam esse texto. Mas o autor de Hebreus foi enfático. Ele queria, na carta dele, enfatizar o tempo todo que há aqueles que não vingaram por falta de fé. Olha bem, qual foi a situação? É impossível que os que já uma vez foram o quê? Iluminados. O que é uma pessoa iluminada? Ela é iluminada. O que é? Ela está recebendo o quê? A luz de Deus. Então nós somos pessoas iluminadas ou somos luz? Nós que eu digo, não nós aqui, os salvos. Eles são... O que Jesus falou dele? Jesus falou assim, eu sou a luz do mundo. E depois falou o quê? Vós sois o quê? Também. Lembra não? Vós sois a luz do mundo. Não se pega uma luz e se bota debaixo da cama. Eu faço isso. Minha lâmpada está solta, eu coloco lá, para não dar para ficar apagando toda hora, coloco debaixo do guarda-roupa, assim que fica escuro. Não se coloca debaixo da cama, nem se fica andando para um lado para o outro, mas se coloca no velador, ou seja, no candelabro, no alto da casa, aqui, como essa lâmpada está aqui, para que ilumine todos da casa. Então essas pessoas foram iluminadas por quem? Por Deus. Não. Foram iluminados por outras pessoas, ou seja, receberam a boa palavra, sabe, é aquele visitante que você convida, ele se alegra, olha, fulano, eu estou na igreja, eu estou na igreja. É mesmo? Estou na igreja. Eu estou na igreja. Essa frase fala, eu estou na igreja. Mas na verdade, ele está sendo iluminado pela Elizabeth, pela Silvia, pelo Felipe, entendeu? Ou seja, os que estão lá, que são o quê? Que eu falei? Os santos de Deus são o quê? Filhos. E são o quê? Que fruta que eles são? Uvas. Então, só, uma vez foram iluminados e fizeram o quê? Silvia, lê o restante. O próximo, eu perdi aqui, peraí. Provaram o dom celestial. Não. Foram iluminados e provaram o quê? O dom celestial. Isso. O dom celestial. O que é o dom celestial? O presente de Deus. E isso não fez eles filhos. Olha só. Provar o dom celestial significa o seguinte: viram todo o poder da igreja dado por Deus, e quando essa palavra provaram, é assim, ó, eu só quero... Para que você prova uma coisa, Beth? Experimentar. Sim, mas se a Beth é cozinheira, vai provar para saber o quê? Sabor. Se está o quê? Bom. E se está o quê? Se está com o sabor que você quer, não é isso? Ou seja, eu vejo a igreja, eu vejo tudo que Deus faz na minha igreja, eu provo. Rapaz, Deus é muito bom. Não é o seguinte, Deus é maravilhoso. Essa frase vem sempre depois de falar assim, olha, eu estava numa dificuldade, mas Deus é muito bom. Deus é muito bom, sim. Por quê? Porque, Deus me tirou de um problema que estava muito sério e Deus é muito bom. Então, prova um dom celestial. O terceiro, qual é o terceiro? Se fizeram o quê? Participantes do Espírito Santo. Participantes, não tinha o Espírito dele, participantes, ou seja, eu estou junto com vocês, eu estou vendo tudo que o Espírito faz, mas eu mesmo não o tenho. Isso tudo invoca a figueira estéril.
Ou seja, o que o solo, o que está dizendo nos nutrientes do solo, Hebreus está falando. Ou seja, você está sugando tudo, você está participando, você está ficando alegre quando você chega em casa, você está achando que a sua família está levantando, mas na verdade isso vai durar pouco tempo, porque você é uma semente que caiu no meio de quê? Dos espinhos. E os espinhos, que são os cuidados do mundo, sufocam você e você só fica um reparador de bênção. Já reparou isso? Aquela pessoa que só vê bênção. Ela só vê bênção assim, ela não consegue ter. Ela não consegue sentir dentro dela. Ela participa assim, que bênção, né? Olha, é a bênção de Deus, mas ela mesma não tem uma experiência com o Senhor. Não tem nada. De dizer assim, olha, Ele é o meu Deus. E provar o quê? A boa palavra de Deus. E o quê? Os poderes do mundo vindouro. Provar, ouviram a palavra, olha só, ouviram a palavra e falam assim, poxa, muito bom. Essa palavra está mudando a minha vida. Olha, realmente. E o que? O último, provar a boa palavra e as virtudes de quê? Do século futuro. O que é as virtudes do século futuro? Lembre bem de quando Jesus conversava. Quais são as virtudes do século futuro? Vamos falar século futuro, não é essa terra. A salvação. Sim, mas quais são as virtudes da salvação? As virtudes, o que está prometido para nós? Vida eterna? Sim, a vida eterna. E você tendo a vida eterna e herdando o céu, o que é retirado da sua vida, que era o inferno? Pecado. O pecado, a invencibilidade da morte, a dor, a tristeza. O Senhor está sempre pronto para presentear-me, presentear você com aquilo que é futuro. Mas para isso você deve o quê? Não. Permanecer. E permanecer tem que ter o quê? Perseverar. E a perseverança tem que ter o quê? Fé. Entendeu? Olha bem, a perseverança, ela vai ser gerada porque você crê, eu creio. Não, está na hora de parar, cara. Não está na hora de parar, não. Eu vou continuar, pode ser que o meu falecimento venha esse ano. Um exemplo, o pensamento. Ou seja, eu não vou parar agora, porque o alvo das trevas que nós estudamos na semana passada é fazer com que você pare. É fazer com que você simplesmente fale assim, se sinta ocioso. Hoje a Joyce me enviou uma coisa, não sei se você vai lembrar, o texto de Spurgeon que fala que quando estamos mais infrutuosos, nos sentimos mais o quê? Poderosos, não é isso? Quando realmente nos arrependemos do nosso caminho e nós somos agradáveis a Deus, nós vimos como nós somos o quê? Inúteis. Mas não é, Deus está falando, somos nós nos considerando por causa da salvação perfeita que Ele fez, da recuperação da nossa alma. E aqui está dizendo, ó, e recaíram, ou seja, caíram novamente. Isso não bastou. Arar a terra e sulcar o Joyce. Presta atenção aqui, ó. Arar a terra e sulcar não quer dizer que você vai dar fruto, mas é o quê? Uma chance. Você sabe o que vai acontecer quando vocês forem pendurados na cruz? Vai vir o primeiro pensamento. Tudo daria para não ter esse destino. Eu quero finalizar aqui com isso. Tudo que eu queria era que o meu Senhor não desejasse me cortar. Mas eu fiz tudo para isso. Tudo. Eu não ouvi o viticultor. Eu não ouvi os profetas. Eu não ouvi as pessoas que queriam o meu bem. Eu simplesmente prossegui porque eu era belo. Eu simplesmente tinha folhagens muito verdes. E bastava as pessoas me verem como uma pessoa temente a Deus. Mas eu nunca fui. Agora estou pendurado nessa cruz. Eu estou falando cruz em termos de condenação, e não em termos do ladrão da cruz. Eu estou pendurado nela porque o ladrão da cruz, os dois, Marcos diz que os dois iam xingando Jesus. Xingando, você blasfemando. Quando chegou lá, que os dois foram crucificados e Jesus no meio, o que aconteceu com eles? Eles não estavam mortos ainda, eles estavam vendo Jesus, não estavam? E eles ouviram Jesus falar uma frase. Qual foi a frase? Que essa frase é impactante. Perdoe-os. Fala a frase. Perdoe-os porque não sabem o que fazem. Perdoe-os porque não sabem o que fazem. Nessa hora, um continuou com mais raiva ainda.
pronunciou para Jesus assim: tu não é Deus? Desce daí e salve a gente também, aqui dessa cruz. Um amigo dele ouviu a mesma palavra e falou o quê? Olha bem, o fruto perfeito. Você é louco, cara. Nós estamos aqui por quê? Merecemos. Fala bem alto. Merecemos. Então é esse o pensamento que vai vir quando a consequência chegar. A parábola da figueira é uma coisa aterrorizante, porque o Senhor já chegou e falou assim: quero que corte. Porque o Senhor Deus, o princípio dele foi o Deus do Sinai, o princípio não de Deus, porque ele teve um princípio, dizendo para o povo, foi o Deus do Sinai, o Deus terrível, o Deus de labaredas de fogo, que as pessoas falam assim: que Moisés vai ser fulminado. A gente não tem coragem de chegar no monte. Era esse o Deus que eles conheciam. Na pessoa do seu filho, o pai, esse Deus que era temeroso, enviou seu filho para resgate do homem. Resgate, para fazer com que ele desse frutos, sabe? E herdasse o eterno. Então, quando ele fala assim: e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, porque eles estão fazendo o quê? Olha só, eles souberam da crucificação do meu filho. Aí o ladrão da cruz fala assim: louco, você não sabe que nós estamos aqui porque merecemos, mas este aí, ele vinha xingando, este aí, nada o quê? Fala alto, Ciro. Nada fez. Isso, nada fez, ele nada fez, é isso que nós temos que saber. Ele nada fez. Nós estamos aqui porque merecemos, nós merecemos. Pensa bem no pensamento de condenação, caso caiamos nas trevas. Eu estou aqui, pensa no pensamento do rico, eu estou aqui porque eu mereço, eu estou aqui porque eu mereço. Isso, pela eternidade, eu recebi o que eu mereci, eu tive chance, eu tive toda a oportunidade de frutificar e não frutifiquei. Eu preferi me disfarçar com a folhagem. Me disfarcei, porque me disfarçando com a folhagem, pelo menos os homens que estão na minha frente, não me veem como uma pessoa o quê? Ruim. Hã? Ruim. Ruim. Me vê como o quê? Com aparência de pessoa? Boa. Mas no fundo, eu não sou boa. Eu tenho apenas a folhagem. Eles falam assim, eles olham para a folhagem e falam assim: rapaz, você está cheio de fruta, hein? Mas o único que vai lá vasculhar você para saber se você tem fruto é quem? Senhor. Que é quem? O dono da vinha. O dono da vinha. Fala assim: olha, eu plantei você no meio da minha igreja e você não se arrependeu. O intercessor vem e fala assim: dá mais uma chance. Nós sempre estamos ganhando mais uma chance. Se no ano que vem o senhor chegar aqui e não tiver fruto, pode cortá-la. Entenderam? Olha só, vou repetir o versículo de Hebreu para a gente encerrar. E recaíram, lê o 6 para mim, está aberto ainda? Lê o 6. Hebreus 6:6. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Renovados, seja feito todo o trabalho de novo, vai, fala. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então, olha só, a falta de fruto que o Senhor vê na minha vida e na sua, está gerando com que ele veja o que é? Que está crucificando o Filho dele de novo. E Jesus será crucificado mais uma vez? Não. Não será, porque venceu a morte. Então isso expõe a vergonha. Ou seja, é como se não valesse nada. Como se ele tivesse que ser crucificado novamente para eles. Crucifica Jesus de novo, quem sabe agora nos arrependemos. E o resultado do arrependimento do ladrão foi pedir o que para Cristo? Olha, eu vos designei para que vades e desfrutes o vosso fruto permaneça, para que tudo que pedis ao Pai vos seja concedido. Esse homem teve alguma história? Não. Só de quê? Só de arrependimento. Sim. Mas alguém falou do reino para ele. Quem falou? Jesus. Que estava o quê? Na cruz. Não, que estava o quê? Qual o estado dele? Prestes a o quê? Morreu. Isso. Entendeu agora? Pega esse exemplo. Ou seja, até na hora da morte, nós somos frutos. Até o último dia da nossa vida, nós intercedemos pelo nosso próximo e queremos que ele faça parte, que seja uma pessoa arrependida o tempo todo. O tempo todo. Seja a família, seja os parentes, seja
sabe, quem está do nosso lado, insta em tempo e fora de tempo. Porque o ladrão falou assim, Senhor, não, é como se tivesse um histórico. Lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Quando vieres do teu reino. Jesus tira forças, olha bem, tira forças. Lembra do viticultor? Deixa que eu vou arar, que eu vou botar esterco para ver se dá fruto. Jesus na cruz responde para ele assim, ó, ainda hoje. Mais nada, não vou falar mais. Ainda hoje, Beth. Então isso quer dizer o quê? Preste atenção, não é o ladrão, é só a finalização. Que eu sou fruto, gerado de uma terra boa, que eu produzo outros frutos, eu tenho temor e a palavra que eu ouço é assim, ó, amanhã, é isso? Não, ainda hoje você vai estar comigo, porque eu te prometi isso. Não estou dizendo ladrão, estou dizendo para as pessoas, eu prometi isso, eu vou para o Pai e vou voltar, então frutifiquem. Não estejais infrutuosos, que nós vamos ler na semana que vem. Não pratique aquilo que torna vocês sem fruto nenhum. Por quê? Porque nós não somos as pessoas que têm que ter peninha, que Deus tem que ter peninha de nós. Deus está visitando cada ano, Ele nunca está encontrando fruto na nossa vida. Nunca. Eu sou o primeiro, não encontra fruto. Talvez eu tenha que receber um último aviso, olha, é a última vez que você vai sugar nutrientes dessa terra boa. Sabe o que diz Hebreus? Eu fechei aqui, mas eu não vou ler não. Porque a terra, quem bebe a chuva, ou seja, então ela está sendo nutrida, né? Essa chuva não faz bem à terra, e produz erva proveitosa, é recebida por Deus. Tá, abriu, né, Cida? Então lê você. Eu li até o final, mas lê originalmente aí. Porque a terra, quem bebe a chuva... Não, pode ouvir, olha só. Que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Recebe a bênção de Deus. Não é a bênção que você vai na igreja pedir. Ah, o anjo está vindo com a minha bênção. A bênção, ó, é definido a bênção. E qual é a bênção? Que é a única. Salvação. A herdade do reino, a herdade. Então, irmãos, eu não penso os irmãos que, nossa, como se aprofundou na parábola da figueira. Eu não cheguei nem no começo. Na semana que vem nós vamos ver a comparação. Por que Jesus secou uma figueira? Os irmãos vão ver, chegou e falou assim, ó, nunca mais nasça fruto de ti. Que é outra coisa terrível. Então, aguardem, procurem estudar tudo que se relaciona à figueira. Porque na Bíblia vocês vão ver que sempre está relacionado com a vinha. Em Jeremias, em Isaías, Ezequiel, Naum, Joel, Obadias, Zacarias, toda vez que tem um profeta falando sobre a figueira, ela está assim, a figueira e a minha vinha, a figueira e a minha vinha, a figueira e a minha vinha. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, bendito, louvado e enaltecido é o teu santo nome. Pai, de coração eu te agradeço, Senhor Deus amado. Eu te agradeço por estar mais um dia reunidos, e como diz a sua palavra, reunidos aqui em memória do Senhor, meu Pai. Reunidos porque lembramos que fomos resgatados. Reunidos não para um aprendizado somente, mas porque enaltecemos, por meio da sua palavra, aquele que vive e reina eternamente. Meu Pai amado, a tua palavra diz que tudo que pedirmos como frutos será pedidos gerados porque somos frutos, Pai. E como fruto gera outros frutos, eu quero fazer um pedido ao Senhor nessa manhã. Eu quero fazer uma intercessão, Pai, pela tia da Silvia, que está lá internada no hospital entubada, Pai. Nós, junto com meus irmãos, Pai, aqui, elevamos a nossa voz de oração e te pedimos, tenha misericórdia, Pai, porque tiveste misericórdia de mim. No momento que eu merecia a morte, Pai Santo, o Senhor me resgatou, Pai. Então eu te peço, Pai Santo, vai de encontro a Antônia nesse momento, Pai. Ainda que os médicos falem tudo aquilo que do seu ceticismo, Pai Santo, opera na vida da Antônia a tua santa vontade, Pai Santo. Os seus servos estão pedindo principalmente que ela ouça a voz do seu Espírito, que a sua vida passe pela sua mente, Pai Santo, e que ela ouça a voz do Espírito dizendo, você pode pertencer a mim.
Senhor Deus amado, levanta a tua serva, se assim nós nos fazemos merecedores, que o Senhor ouça a nossa oração, Pai Santo. Te pedimos que dê mais uma chance, Pai Santo. Que dê mais uma chance para a família, que a família abra os olhos, Pai Santo, e veja, Senhor Deus, que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Tudo é passageiro nessa terra. Não há alegria que permaneça, Senhor Deus, se não temos a Ti. A nossa única alegria é o Senhor. Por isso, vai de encontro naquele hospital, Pai Santo. Coloca um servo de Deus para se aproximar. Coloca uma enfermeira que seja temente da palavra, Pai Santo, para impor as mãos sobre ela, Senhor Deus, e orar também. Senhor Deus, porque para Ti nada é impossível. O Senhor alcança todas as coisas, Pai Santo. Senhor Deus amado, em nome de Jesus te pedimos que o Senhor abençoe a mãe da Silvia, consola o seu coração por essa situação de saúde da irmã e que toda a família venha a ter o temor no coração, Pai Santo. Usa a tua serva como instrumento vivo, usa a Silvia como instrumento vivo para a família, Pai Santo, para que seja resultado dos frutos, Pai Santo, gerados. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos também por essa escola dominical e te agradecemos por esse dia, Pai. Que o Senhor leve meus irmãos para seus lares, seguros, protegidos, Pai Santo, e nos dê um restante de domingo na tua santa presença. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.